Bom dia. Quero agradecer imensamente a todos vocês, a Rosane, pelo empenho em me trazer. Não que eu seja muito difícil, mas é que eu estava com a agenda toda organizada quando ela entrou em contato comigo. Uma viagem prevista de trabalho para a Colômbia, que eu estava alguns dias lá. Então, como a vida não é monótona, a gente chega de viagem de tarde, faz uma reunião de trabalho na universidade, volta, vai para o aeroporto e hoje já estou aqui falando com vocês. E hoje de manhã, ainda perdida, um pouco desorientada, porque eu estava sem dormir na noite passada. Hoje pela manhã eu acordo, vou perguntar onde é que ficava o café no hotel e começo dizendo para ele, buenos dias. Aí quando eu terminei de falar, eu disse, opa, mudou o registro, eu estou em casa. E me sinto assim, em casa, aqui no INES, gosto muito de vir até aqui, às vezes a gente não consegue pelo trabalho, né? Mas é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, porque, entre outras razões, entre a acolhida que a gente sempre tem quando vem até aqui, a importância dessa instituição, um momento como esse do Brasil, onde as humanas, a educação não é a prioridade dos nossos governos. Embora, às vezes, a gente fique otimista com o andamento das questões da surdez, dos surdos, da educação de surdos, parece que avançamos, mas a gente fica sempre um pouco apreensiva com os cortes da educação, com os cortes de bolsas, coisa que para nós é bastante significativa e impacta demais a nossa educação pública e laica, né? E hoje, então, já dizendo dessa importância e da minha felicidade de estar aqui com vocês, também quero dizer que esse convite que eu recebi da Rosane foi um pouco diferente dos outros, né, Rosane? Só aceitei porque foi a Rosane mesmo e porque é da Adriana, porque não é fácil para mim, assim. Fui falar com os intérpretes que brigaram comigo o tempo inteiro, porque eu não mandei o meu texto. Não mandei meu texto porque eu não conseguia escrever, né? Um pouco, claro, eu estava viajando e foi um atropelo com trabalho manhã, tarde e noite, mas não só por isso, mas porque é difícil para mim sentar e escrever esse tema. E cheguei aqui, fui falar com os intérpretes, quando eu botei aquilo ali, eu já comecei a chorar, né? E assim eu vou fazer minha fala inteira, eu acho. Por isso que eu já peguei o lencinho, que vai me ajudar a conversar com vocês, né? Porque não vai ser fácil. Bom, então, trata-se de um convite, para mim, bastante diferente, que aceitei e tenho receio, medo de não conseguir cumpri-lo como eu gostaria e como eu deveria de fazer, né? Pelo tanto de trabalho que tem a Adriana e pela importância que ela teve na nossa história da educação de surdos. E eu digo nossa história sempre porque, quando eu organizava um pouco imagens dela para apresentar para vocês, muitas eu estava junto, eu disse, mas o que eu estou fazendo sempre junto, né? Mas as fotos que eu tinha são essas, e a nossa história se mistura muito entre uma amizade, uma parceria acadêmica de muitos anos. Trata-se de um convite para homenagear uma das pessoas mais bonitas, vibrantes, que eu tive o prazer de conhecer. E de me tornar uma melhor amiga e uma irmã de coração. Nossa relação, por isso, tanta emoção, vocês me desculpem, não faz tanto tempo, né? Depois, querida, não faz tanto tempo ainda que ela morreu e a gente tenta processar, não falando. E quando a gente fala, coisas que a gente deixa guardada, aparecem. Refiro-me a Adriana Toma. Atender o convite feito a mim pelo INES de fazer uma homenagem a ela tem um custo bastante alto, e eu não preciso falar disso para vocês. Quero pedir desculpa, então, se muitas vezes eu respirar fundo, e eu imaginava que eu ia só respirar fundo, mas eu já entrei aqui chorando, até pela importância que tem essa instituição para ela e para todos nós aqui presentes, e pelo tanto que ela dedicou uma vida inteira a uma causa, né?
Então, a morte da minha amiga, comadre, parceira de trabalho, ainda dói. Dói, dor de carne viva. É assim que eu sinto. Assim, perdoem-me, desculpem, se eu não conseguir dar conta de toda a expectativa de vocês. Ela não vai ter como me desculpar, porque se eu atalhar um pouco a trajetória dela, está feito, né? Há uns dias atrás, estava finalizando um prefácio, né, de um livro que estava sendo organizado pela Adriana com a professora Bettina Hillenschein, que é da Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu não vou saber esse sinal. Santa Cruz do Sul. Só vou falar uma vez. Né? Bettina decidiu, mesmo depois da morte da Adriana, finalizar aquele projeto, pois era um trabalho que ela tinha iniciado e a Adriana tinha bastante expectativa na organização desse livro. A Adriana tinha um perfil interessante, né, porque ela fazia circular o conhecimento. Ela era uma pessoa de generosidade acadêmica bastante forte e ela convidava as pessoas para escrever, para produzir, mobilizava um monte de gente. Isso teve um custo bastante alto para ela, mas ela não sabia viver a vida de uma outra maneira. Então, esse livro reúne diferentes autores, diferentes países, inclusive, diferentes níveis, alguns começando a sua trajetória acadêmica, outros doutores há bastante tempo. É um livro bastante interessante justamente por essa diversidade. Quando a Adriana ainda estava no hospital, no primeiro dos 20 dias que estivera submetida a exames e tratamentos experimentais para o câncer terrível que o desenvolvera, que tivera, e que desenvolvera também, porque é o nosso corpo que desenvolve, pelas condições variadas de vida e genéticas, havia feito, uma noite que eu dormi com ela no hospital, o convite para mim, para eu prefaziar o livro que estava organizando. Entusiasmada, conversávamos pela madrugada inteira. A gente, quando tinha a chance de ficar perto, a gente conversava muito e sempre uma parceria acadêmica muito grande de ideias. E ela sabia escrever, falando antes muito, trocando ideias, e depois ela sentava e produzia um texto. Ela tinha o desejo de finalizar a obra assim que pudesse sair do hospital. Nós duas nunca imaginávamos que aquela noite seria uma das últimas vezes que nos mobilizávamos com as ideias de produzir algo que fizesse circular o conhecimento. A Adriana tinha muito texto iniciado, muito trabalho iniciado no computador, né? Muita coisa que a gente está tentando organizar para finalizar alguns textos, alguns quase prontos, outros muito iniciais, esses são mais difíceis, mas tentando organizar esse universo de informações para que a gente possa fazer circular ideias que não deram tempo de serem finalizadas. Desde aquela noite, passaram-se 19 dias. Aquela noite que nós conversávamos e que ela me fazia o convite, 19 dias se passaram até a Adriana falecer em 19 de novembro de 2018. E ela não foi muito legal comigo, porque a cremação dela foi no dia do meu aniversário, a 20 de novembro. Escrevi o prefácio, mas só consegui terminar há poucos dias atrás. Foi um prefácio de meses de escrita, coisa que não é comum, porque, geralmente, quando a gente senta para produzir um texto, tu tem tempo e tu tem dias ali, às vezes, quando tu consegue 15 dias para escrever um texto, é um milagre, né? Porque a gente leva muito tempo elaborando, mas, quando senta, está ali o texto. E eu levei meses, assim como não consegui mandar também para os intérpretes, porque são coisas que tu tem que mexer, e o processo de escrita é um processo criativo, né? Eu costumo dizer para os meus alunos da universidade, tanto da graduação como da pós-graduação, que por mais que tu elabore coletivamente um pensamento, e é fundamental a vida em grupo, e eu estou frisando isso porque essa é uma característica da Adriana, vida em grupo, né? Que tu pense, que tu seja generoso para trocar tuas ideias. O processo de escrita, ele se caracteriza por ser solitário e por ser um ato criativo, é uma obra de arte.
né? Não precisa ser poema, não precisa ser a poesia, mas é uma obra de arte porque tu tem que criar. É a tua ideia e não a reprodução da ideia do outro. Aquele texto que cria pensamento, que cria conceito, que cria coisa nova. Então, é difícil produzir esse texto porque é um texto que vira contigo mesmo, né? Ele é um texto que muitas vezes, dependendo do conteúdo dele, ele gera em ti indignação, empenho, revolta, ele gera sentimentos, né, muito diferentes. Então, esse é o processo de criação da escrita, que para mim foi difícil. Bom, mas aquele prefácio do livro que a Adriana convidou para escrever, e a Betina, eu não conseguia sair do lugar e disse, o que eu vou fazer? Como é que eu não vou escrever e atender esse pedido? Eu tenho que fazer, eu tenho um compromisso com isso. Tenho um compromisso de estar aqui com vocês, tanto pela surdez como com ela, né? Como eu não vou conseguir? Aí eu sim, resolvi acertar as contas comigo mesma. E comecei o meu prefácio chamando de desabafo. Esse desabafo ele tem um tom de dizer o que eu sinto, porque eu precisava acertar as contas comigo mesma, mas ele também tem um tom quase que pedagógico, que eu vou seguir depois. E eu não saía do lugar no meu desabafo, porque parecia que eu falava de mim e tinha pena de mim mesma. Eu disse, não é isso, o que eu vou dizer? Né? Porque é muito difícil a gente fazer essas fronteiras. Aí eu fui para o poema, fui para a poesia e busquei Carlos Drummond de Andrade, que, para mim, é um grande poeta e que me inspira muito sempre que eu preciso sair do lugar, eu vou para ele. E ele diz o seguinte, sim, tenho saudades. Sim, acuso-te por que fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza. Nem nos deixaste sequer o direito de indagar. Por que o fizeste? Por que te foste? Eu queria saber escrever isso. Mas a gente cita. Recorri a ele. Recorri a Drummond para iniciar o meu texto. No poema Há um Ausente, busquei inspiração para transformar a dor que sinto em palavras que eu não sei escrever em forma de verso. Tenho saudade da minha amiga. Sinto raiva e tenho razão de acusá-la por ter rompido o pacto entre nós duas de seguirmos juntas na velhice. Uns dias antes, a gente não sabia de que ela estava doente, né? Nós ríamos por telefone porque meu marido é mais velho, o dela sempre muito doente. E a gente dizia, bom, eles vão morrer e a gente vai morar junto depois de velha, porque como a gente morou junto quando era mais jovem, a gente segue junto porque sabe que se entende bem morando juntas. Esses eram os planos. Como é que ela faz isso comigo? Adriana antecipou a hora de partir. Seu relógio parou. E o poeta de novo me ajuda, dizendo, enlouquecendo nossas horas, que poderias ter feito de mais grave do que o ato sem continuação, o ato em si, o ato que não ousamos nem sabemos ousar, porque depois dele não há nada? O Drummond. O poeta diz que tenho razão em sentir saudade. Ele disse para mim, né, aquela coisa, quando tu lê um poema, ele conversa contigo. E ele me disse, tu tem razão de sentir saudade. Mas a dor que sinto também tem o tom da raiva e da indignação, em saber de seu descaso consigo mesma, com sua saúde. E aqui entra a parte pedagógica, né? Porque esse descaso consigo mesmo e com a sua saúde é muito feminino. É um comportamento feminino de cuidado com os outros e não cuidado de si mesma. Mas, se tivesse cuidado de si, se ela tivesse olhado para ela um pouquinho, se tivesse ido ao médico antes, será que teria tido a chance de fazer outra história? Não vamos saber disso. Tendo a acreditar que ela sabia que seu relógio havia enlouquecido. Pois, mesmo sem conhecer seu diagnóstico e a gravidade da sua doença,
ela agradecia nas redes sociais ao universo pela chance que tivera em estar aqui conosco. No último mês, ela agradecia tudo, né? Ela agradecia ao universo, a chance de estar aqui, a chance de ter conhecido as pessoas. Ela tinha uma despedida frequente, constante. De forma egoísta ou sábia, ela disse adeus e morreu em paz. Para nós que ficamos, a vida segue com saudade eterna. Foi assim que eu comecei aquele prefácio curto e depois iniciei as discussões mais acadêmicas, mas disse, agora deu, né? Não vou mais chorar. Agora deu, vou seguir a vida, vou seguir olhando de outra maneira. A Adriana tem um vídeo bonito, que eu não fiquei com medo de não rodar, se trouxesse para cá, mas que ela conta a minha vida na URGS. Tá? Se vocês colocarem na internet, vocês podem assistir. Eu até posso deixar essas fotografias aqui com vocês e tudo. E ali tem o link para esse vídeo, né? Mas a Adriana, ela foi graduada, ela fez educação especial. Na época, o currículo se chamava Educação Especial Deficientes da Audiocomunicação, porque o currículo era bastante antigo na Federal de Santa Maria, embora por dentro daquele currículo já tivesse iniciado discussões sobre bilinguismo, muito inicialmente nos anos 90, mas comunicação total. O oralismo ainda tinha seus defensores de uma forma bastante forte na Federal de Santa Maria. O nosso grupo, que era Adriana Toma, eu, Márcia Lunardi, Liliane Giordani, todas as pessoas que continuam na área da surdez e produzindo nesse campo, teve a sorte de encontrar algumas pessoas na Universidade Federal de Santa Maria que nos ajudaram a fazer uma outra história que não aquela da oralização e daquele momento tão forte dessas discussões de normalização. Tinha duas pessoas, Sandra Oliveira, que eu não consegui mais encontrar, mas era uma professora da universidade que comprou uma briga e encampava as discussões. E a Adriana foi bolsista de iniciação científica dessa professora Sandra. E tinha algumas pessoas que a Sandra nos ajudava a mobilizar, entre eles o Berrares, que faz tempo que eu não vejo também, né? Não sei o que ele tem feito, Luiz Berrares, que nos ajuda muito, porque ele vem e começa a trazer novas ideias. O Carlos Sclier também na época, mas nem tão forte, primeiro Luiz Berrares. Entre outras pessoas, Maria Alzira Nobre, que era da área da linguística e que nos ajudava a fazer de uma forma muito inicial as discussões na área da educação de surdos. E era até difícil chamar de educação de surdos, porque hoje parece uma coisa muito tranquila, né, nós falarmos de educação de surdos, mas tem uma trajetória intensa dos anos 90, 1990 em diante, de viradas. E nós nascemos nesse momento das viradas. Então, não só porque tivemos um protagonismo no núcleo, depois junto com o Sclier, e já na URGS, não mais como graduandas, mas como mestrandas e doutorandas, não só naquele momento também que eu, pelo menos, conheci a Ronice, né? E aí começa a formar um grupo mais expressivo de luta e de algumas conquistas junto à Secretaria de Estado, na Secretaria de Educação, Secretaria Municipal, mas era estranho falar do campo de educação de surdos. Nós sequer tínhamos tanta certeza que se formava um campo ali, né? Porque os estudos ainda eram bastante incipientes, principalmente no Brasil. No Brasil e no Rio Grande do Sul, porque todos vocês têm a noção do mapa do Brasil, né? O Rio Grande do Sul está lá na pontinha, quase caindo. Qualquer coisa é difícil chegar até lá. Hoje a internet ajuda, né? Ajuda porque tudo é fácil e tu não tem mais fronteira, o conhecimento não tem mais fronteira. O que é produzido em qualquer país desse mundo, tu tem no mesmo instante que aquilo for postado na tua casa, na tua mesa. Mas nos anos de 1990, isso não acontecia. Então, quando conhecíamos alguma pessoa que trazia uma novidade ou algo para nós, era tudo uma vibração. Porque ali tinha um grupo de pessoas que queria fazer diferente, né? E nesse movimento, e aqui está ela, muito jovem, né? Eu e ela, inclusive, muitos quilos atrás, como eu costumo dizer,
muitos quilos atrás. Aqui nós devíamos ter 19 anos. Né? E outra, a Elisane Rampelotto, a Kátia Brum saiu da área da educação de surdos, hoje vive em Camboriú, em Santa Catarina. A Adriana e eu, essa inacreditável ali de branco, era eu. Né? No início da nossa graduação. Nos graduamos em fevereiro de 94, era para ser em 93, mas teve uma greve. Né? Nossa formação também foi marcada por greves, não é diferente de hoje, as lutas sempre, elas se repetem muito. E nos formamos, então, em educação especial. Como é que a gente lida com esse campo? Né? Porque essa era uma discussão que a Adriana tinha, muito forte, porque a gente está sempre brigando com ele. Né? Como é que eu me mantenho na educação especial, falando do surdo, não dentro desse campo? Né? Como é que eu vou querer olhar para a educação especial, trazendo dali uma outra relação com a ideia de normalidade, com a ideia de diferença, com a ideia de identidade? Então, sempre um campo que nos acolhe, mas nem tanto. Porque eu vejo sempre, quando nós mandamos trabalhos para os eventos de educação especial, muitas vezes a gente recebe o retorno dizendo que aquilo não é educação especial. Mas se eu mando para outro lugar, como é de surdos, eles dizem, isso não é daqui, é da educação especial. Então, essa zona de fronteira que nós sempre habitamos, nos obrigou a tentar ressignificar os campos para além deles. Né? Quer dizer, não vou dispensar a educação especial, mas eu não vou dedicar ela aos surdos, mas talvez a outras coisas, a outras combinações desse sujeito que pode ser interessante. Então, nesse campo que ela trazia. Eu trouxe aqui imagens que eu vou passando de forma aleatória para vocês conhecerem um pouco ela. Né? Aqui, um companheirismo, são as características dela. Né? Companheirismo em todas as horas, ela e o Basso Rockenbach, que é o marido dela. Enfim, essas fotos, uma delas é bem recente, aquela de azul foi muito, muito recente, eu acho que deve ter 1 ano. Essa outra aqui nem tanto, né? Mas eu vou deixando e depois vou passando para que vocês possam conhecer. Aqui os filhos que ela tem 2 filhos, a Marina e o Ramiro. O Ramiro, essa foto está um pouquinho antiga, o Ramiro está maior que a Marina. Ele está com 11 anos, né? A Marina está com 18 anos, entrou na universidade, e essa foi uma preocupação. A Marina faz química, e quando a Adriana morreu, a última coisa que fez prometer é que ela tinha que se formar e eu entregaria o diploma para a Marina, porque eu sou a madrinha da Marina. Então, essa é uma questão de família. Né? A Marina está muito bonita, o Ramiro está lindo, está imenso, maior que a irmã, todo orgulhoso do tamanho, e aquele pai, um guerreiro, um fênix, né? Porque ele é um doente renal crônico e ele tem uma força que eu não sei de onde sai. Né? Mas ele está ali e parece que ele deu uma recuperada depois da morte da Adriana, porque ele tem que viver. Né? Isso eu acho que é bonito de contar. Ele é um guerreiro. Aqui eu vou deixando e depois eu sigo. Aqui eu botei alguns livros da Adriana, tinham vários, mas estava ficando muito pesada a apresentação, e eu botei alguns que são bem expressivos. Né? A Invenção da Surdez 1 e 2, que eu acho que, inclusive, está esgotado. O outro, do currículo e avaliação. E o último que ela escreveu com a Graciele Kremer, que é de políticas. Esse livro está bem interessante e marca, eu acredito, a última fase de produção da Adriana, que é uma produção voltada às discussões de políticas linguísticas, de políticas educacionais, ao bilinguismo, e não só na educação de surdos, porque ela largava essa discussão. Como ela sempre se alimentou bastante da filosofia e da sociologia, os argumentos dela vinham de uma forma mais abrangente. Então, por aí ela entrava nos debates da inclusão, coisa que ela mantinha com uma clareza muito forte entre o que discutia-se sobre inclusão, de tensionamentos, de práticas, de políticas, inclusive na liderança do Reúne dentro da URGS, né? E o que ela discutia sobre surdos. Às vezes, essas coisas se atravessavam num tensionamento da inclusão, quando ela entrava com o debate da surdez, e outras vezes, então, ela não misturava. Voltando, então, para os aprendizados, eu vou ficar toda hora indo para a vida dela e voltando, porque
não dá para separar, né? Quando a gente faz uma opção. Quando tu entra na vida acadêmica e assume ela como a Adriana assumiu, uma vida intensa que respirava manhã, tarde e noite a vida com os alunos na casa dela. A Marina aprendeu língua de sinais muito cedo, porque sempre tinha surdos na casa dela o tempo inteiro, né? Então, é uma vida que não tem como dizer isso é minha vida profissional e isso é minha vida particular. Essas coisas se misturavam, né? Então, eu não tenho como... Na hora que eu organizei a apresentação, eu não conseguia fazer essa separação, porque é tão junto tudo que, na casa dela, as piadas que se usam, as brincadeiras que se usam, sempre mescla os surdos, ouvintes, mesmo as crianças bem pequenas, eles já têm uma compreensão disso muito diferente. Então, tem uma parte pedagógica nessa vida, e uma parte pedagógica que olha para a surdez, e uma parte pedagógica que eu quero fazer render. Eu aprendi muita coisa com ela, muita coisa acadêmica. Eu poderia ficar aqui horas e horas olhando para a produção, as discussões, caminhos, né? Mas alguns aprendizados humanos também fortes, muito fortes. O aprendizado, por exemplo, de ver em cada ato a beleza da vida, da simplicidade, do respeito a qualquer um. Prestem atenção, qualquer um. Eu não estou usando mulher, homem, negro, surdo, qualquer um. Não importa quem seja. É uma pessoa e isso merecia respeito. Essa era a Adriana. Aprendi também muito a perseverança, o otimismo que ela irradiava com a luz daquele sorriso tão largo e disponibilidade generosa. Ela jamais, quando a Rosane começou a apresentar, ela dizia, sempre esteve aqui conosco, ela nunca dizia não. E é verdade, ela nunca dizia não, não era uma palavra que ela aprendeu. O que é muito ruim. É muito ruim. Porque o estresse convivia com ela diariamente. Diariamente, as tensões, essa loucura que eu fiz agora de descer da Colômbia e vir para cá, eu disse, uau, estou na mesma atmosfera da minha amiga. Né, que eu brigava tanto com ela, porque às vezes ela caía num estresse tão grande, eu dizia, Adriana, tu não vai aguentar desse jeito. Mas ela vinha, porque ela tinha uma luta, ela se mobilizava. Né? E dizer não para ela sempre foi algo muito difícil. O outro aprendizado que eu tive se deu pela negação dela a ele. Quer dizer, ela negava esse aprendizado e eu aprendi observando o quanto ela negava. Né? E ela, o aprendizado que eu tenho dito sempre, que é o cuidado de si mesmo. Isso é uma arte que muito pouco feminina. Deixar tempo para sentir seu corpo, ir ao médico. A Adriana teve câncer de mama. Né? No hospital, depois que ela descobriu o câncer, ela passava a mão na mama e dizia, como eu nunca vi, tem um caroço aqui gigante, como é que eu nunca vi? Provavelmente ela nunca tocou. Provavelmente ela não deu bola. E ela me dizia, né? Eu disse, Adriana, mas tu não foi fazer exame? Assim, Maura, eu fui há 2 anos atrás, a médica me deu uma requisição e eu não fiz, porque eu não tive tempo. Ela nunca se colocou na agenda. É comum que as mulheres façam isso consigo mesmas. Não importa quem sejam ou que traços identitários possuam. Podem ser ouvintes, surdas, negras, cristãs, umbandistas, não importa a identidade que trazem e as que caracterizam militantemente. A surdez é uma militância para nós que assumimos como um princípio de vida, mas ela não é a vida. Em cada mulher surda tem uma subjetividade, tem um corpo que precisa ser cuidado. Em cada um de nós que milita nisso há tantos anos, tem um corpo que precisa ser cuidado. E depois disso que aconteceu com a Adriana, eu não sei se eu aprendi tudo, né? Porque eu continuo fazendo algumas loucuras e esquecendo de mim. Mas cada vez que eu faço isso, eu penso e digo, não posso repetir essa história. Se isso valeu a pena para alguma coisa, tem que valer para nos ensinar. Ninguém é imortal.
E essas coisas não acontecem só com os outros. Aliás, muitas vezes, essas militâncias que a gente tem identitárias, elas tomam conta da nossa vida, que turvam, camuflam aquilo que deve ser focado ou enquadrado nas nossas análises. Com isso, eu estou fazendo uma provocação a nós, né? A nós que trabalhamos dentro da área da educação de surdos, e com essa vertente bastante filosófica, que faz a gente olhar para si, faz a encontrar, olhar para as práticas gregas, não querendo trazer os gregos para hoje. Eu não posso olhar para tipos de vida da Grécia Antiga e dizer aquilo é o importante hoje. Não posso pensar em cuidado de si dentro da escola, porque isso não cabe, né? Embora as pessoas façam bastante, mas não cabe. Mas eu tenho que olhar para aquelas discussões de lá que botavam em evidência o indivíduo, não esse indivíduo individualista, competidor, empreendedor, não, isso é outra coisa, mas aquele indivíduo que nos distingue um dos outros. E eles nos ajudam a pensar o quanto esse indivíduo ele é significado em tempos diferentes, com discursos diferentes, como ele é traduzido de formas diferentes. Essa tradução, ela é uma tradução identitária, que nos dá nome. Então, por mais que eu pense na Maura, a Maura é um grupo de coisas, e fora das coisas que eu não consigo nomear também. A Maura é essa que está aqui, que se expõe para vocês. Eu acho que agora eu já desabafei, né? Já fico mais forte. Mas que se expõe, que não consegue controlar a sua emoção pela amizade que tem, não consegue fazer distinção de algumas coisas, porque, na vida prática, essa individuação, que é tornar-se um indivíduo, né? Precisa de combinar uma série de coisas. O gênero é só uma identidade que me atravessa. Ser ouvinte é uma condição que me atravessa. Ser surdo, para muitos de vocês, é uma das condições que atravessa. Não é minimizar a surdez e o impacto disso na vida. O impacto, não estou dizendo impacto, porque a gente escuta surdez e impacto, parece uma coisa ruim. Não. Surdez e o impacto de uma forma de vida com o reconhecimento de outros que são semelhantes a mim, que me fazem me sentir de uma outra forma, ser um indivíduo de outras maneiras. Então, hoje, agora, eu escutando a Ronice, gostei muito, fazia tantos anos que eu não a via e ouvi, né? É muito bom de ver ela falar. E ela dizia, não com essas palavras, mas ela dizia que quando ela era pequena, quando entra à escola, e tu dizia, o que é isso? Aposto que muitas vezes nunca passou para a cabeça dela, antes de alguém dizer e batizar tu é ouvinte ou tu é surdo, era uma coisa que não fazia sentido. Era simplesmente a vida que ela tinha. Era a forma de vida dela. É essa ambiência, é essa atmosfera de vida em que nós estamos mergulhados, é que nos torna um indivíduo diferente do outro. A questão toda hoje é que nós precisamos transformar essa subjetividade desse indivíduo em alguma coisa que a gente possa militar por direito. Então, é tão difícil ter a ambiência que ser surdo virou uma identidade, apagando quase o indivíduo e a forma de vida. Então, muitas vezes eu entro nas escolas de surdos e eu não sinto alma surda ali dentro. Eu não sinto ambiência surda ali dentro. Não é porque tu coloca surdos no mesmo espaço que tu tem uma ambiência surda. Tu precisa muito mais do que isso. Tu precisa ultrapassar a política e entrar na vida. Né? Na vida espontânea, com dignidade, com respeito a essa que está ali, a essa diferença que está ali. Quando a gente milita na política, aí nós precisamos ter as causas. Eu acho que isso que importa, fazer uma distinção para a escola. A escola tem que estar junto na militância, os alunos, os professores têm que militar pelas questões da surdez, da diferença, da política linguística, do bilinguismo, do reconhecimento, de poder ir ao médico e ser tratado como um surdo, né? Poder dizer para esse médico coisas na minha língua e esse médico compreender na língua que eu falo, sem precisar levar um intérprete junto.
para dizer coisas íntimas na frente de outra pessoa. Então, temos que ter garantido algumas questões. Isso a gente tem que ter certeza até a entrada. Vou militar por isso. Esse é o meu princípio. Essa é a minha meta. Mas, uma vez estando garantidas essas condições, vamos viver. Vamos viver respeitando esses princípios. Com os aprendizados feitos pela Adriana, pessoais, e que eu vou começar a militar muito em função disso, né, porque foi uma lição de vida para nós todas. Com esses aprendizados feitos, sigamos a vida traçando caminhos de formação e de reflexão sobre a diferença que nos constitui e não somente a identidade. Eu ando numa campanha de resgate do conceito de formação. O que é, ao fim e ao cabo, formação? Não posso dizer que estou formando agora, porque formação é um ato. É um ato que combina uma série de coisas. Combina a ambiência, que eu falava antes, estar num ambiente formativo, que o ar que eu respiro me forma. É o conhecimento específico que eu tenho que ter. É a experiência que eu trago, é a escuta de alguém que às vezes fala alguma coisa e a minha ficha cai e diz, entendi, ou aquilo ali fez tanto sentido que eu mudo a minha vida. Tudo isso e mais um pouco faz a formação, né? Então, penso que é um conceito que a gente tem que reafirmar, e como eu estou no INES, é um instituto de educação, né, de formação de profissionais, enfim. Ambiência e formação é um conceito importante. E aqui nesse conceito, né, eu quis marcar aqui, claro, eu não tinha nenhuma foto na minha casa, pelo menos eu não encontrei, que tivesse todo o grupo reunido de uma vez só. Mas eu fui botando em partes as fotos que eu tinha. Sempre falta um ou falta outro. Então, aqui, algumas pessoas do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos. Esse grupo ali também com a Márcia Lunardi, Lodenir Carnop, a Adriana e eu. E aqui falta a Liliane. Antes de se formar esse núcleo, o GIPES, ele, que é isso, que eu estou olhando a intérprete, isso, ele é um grupo que nasce de um núcleo de pesquisa, inclusive, na época, a Ronice conosco, liderado pelo Carlos Sclier, dentro da URGS. O Sclier fica conosco 10 anos na URGS, depois volta para a Argentina, e fica uns dias na Argentina, vai para a Espanha. Ele é um errante, né? A vida dele é assim. O que mobiliza ele vai atrás e constrói. Que bom que pode fazer isso, né? E é feliz assim. Nem sempre a gente consegue. Mas, mobilizado por ele, nós começamos ali uma história muito forte, que, para nós, amigas, começa na graduação em Santa Maria. Nos encontramos com pessoas que tinham um perfil muito semelhante de engajamento e seguimos, então, fazendo a nossa vida juntas em vários momentos. Outras pessoas são acrescentadas nessa vida. Aqui eu tinha só a Adriana com Alfredo Veiga Neto, que eu tinha na minha casa essa fotografia. Isso há menos de um ano atrás, né? Não, agora já é há menos de um ano atrás, num aniversário do filho dela. E era uma pessoa que ela conquista pela competência intelectual que tinha e pela essa amizade bonita, aquele sorriso lindo que fazia diferença na vida. E eu marco ele também porque, além de ter essa foto para poder trazer, por toda a perspectiva teórica que a Adriana assume, né? A Adriana trabalhava dentro do campo dos estudos Foucaultianos. O Veiga Neto trabalha nesse campo, ele é o primeiro pesquisador que traz para a América Latina, na verdade, Foucault no campo da educação. Tinha na filosofia, mas no campo da educação nos anos 90, e ali começa a nossa virada. E ele é o responsável por fazer a virada do grupo naquele momento histórico, né? Porque Hugo Otto Bayer, que foi orientador da Adriana, meu também, ele trabalhava numa perspectiva de modificabilidade cognitiva, mudança de cognição, né, permanente. E trabalhava com um autor
que se filiava, se aproximava muito a Vygotsky, que se chamava Forstein. O Forstein, com todo esse processo cognitivista que tinha, se afastava muito, não tinha nada a ver com estudos Foucaultianos. Mas o Hugo Bayer, que também faleceu tragicamente naquele acidente aéreo da TAM, o Hugo Bayer tinha uma característica muito parecida com a da Adriana, que era a generosidade, só que ele era muito tímido, né? E ele percebeu que tinha duas orientandas que não falavam a mesma língua que ele, até trabalhávamos nos anos 90 ainda com Vygotsky, mas não conseguíamos, nós queríamos sair do lugar, a gente precisava avançar. Porque naquela época nós não aguentávamos mais o debate oralismo, comunicação total e bilinguismo. E continuamos não aguentando, porque ele continua forte, né? A gente parece que não avança. Às vezes a gente dá um passo e quando vê, está ali tudo de novo. Então, desculpa, naquela época a gente queria fazer outra coisa. E o Hugo traz o Veiga Neto para uma aula. Traz o Veiga Neto para uma aula e o Valfredo começa a falar do anormal, da normalização. E aquele discurso sobre o anormal fez muito sentido para a gente. Fez muito sentido porque ele mesclava os estudos Foucaultianos com os estudos culturais, que são duas perspectivas distintas, não são a mesma coisa, mas eles misturavam, porque o Veiga Neto usava Foucault e trabalhava numa linha de pesquisa que se chamava estudos culturais. E com essa mescla da centralidade da cultura, a gente começa a entender os surdos e começar a dizer coisas diferentes, que até então a gente não conseguia argumento para falar. E, nesse sentido, a gente faz a primeira virada. Né? Então, nós finalizamos o mestrado, a Adriana finalizou o mestrado com o professor Hugo Otto Bayer, que também merece essa uma homenagem a gente por a generosidade e todas as lutas que teve. E fizemos, enquanto estávamos com o Hugo, na universidade, no mestrado, fizemos um movimento muito grande de trazer o Carlos Scliar para o Brasil. E aí, nessa época, enfim, muito com Beares, ainda muito forte na nossa vida, o Ivan, né, a Lúcia, Ivan, várias pessoas que se envolveram nessa história, começamos a fazer, então, nossas pesquisas dentro de num outro campo. A gente traz o Scliar trabalhava com Vygotsky na época, né, não falava de diferença, dessas coisas ele não falava, e começa a desenvolver, meio mestre ignorante do Rancière, né, toda uma virada junto conosco. E isso foi muito interessante, muito bonito, fortalece a amizade e os vínculos acadêmicos. E aí eu estou contando tudo isso porque isso era a Adriana, quer dizer, como é que vira o pensamento, não é uma mágica, mas muitas horas de trabalho, muito suor, muita hora na cadeira, trabalhando, lendo, estudando. Isso não é coisa fácil para a pessoa inteligente. Isso é para a pessoa que exercita o pensamento. É diferente. Para qualquer um que tem empenho. Né? Então, eu faço. Isso é uma opção de vida. Quer dizer, hoje, quando a gente tem hora de lazer, a gente vai ler, né? Porque está tão impregnado disso que é assim que a gente se diverte. Quando tu tá no hospital, tu tá mal, mas a gente passou uma madrugada maravilhosa tendo ideias. Né? Então, como é que a gente pode ser vivo pensando de outras maneiras? Isso a gente não quer dizer que não tenha uma vida familiar, que não tenha amigos, que não tenha pessoas em formação, humor, felicidade. A gente é muito feliz. No legado deixado pela Adriana, não só por ela, mas por um grupo de pesquisadores no campo da educação, alguns eu trago aqui, outros não, descendentes dela, né, e outros que não são descendentes, mas que se misturavam. Aqui é ela no grupo de inclusão, que é muito mais, foram muito mais minhas alunas, essas que estão nessa fotografia, todas já fizeram sua graduação, seu mestrado e seu doutorado, mas hoje permanecem nas discussões conosco, e a Adriana estava sempre junto, que ela está lá na pontinha, a última lá na pontinha, uma das mais baixinhas, era uma tristeza dela ser tão pequenininha. Grupo da Adriana, Sinais,
né? Aqui tem surdos, ouvintes, pessoas que trabalhavam com os refugiados, enfim, tem temáticas diferentes que se cruzavam, e isso eu acho muito interessante, e é um trabalho que a Adriana fazia, e eu também não sei se eu aprendi com ela, ou quem aprendeu com quem, mas para poder olhar diferente para aquilo que tu trabalha, tu tem que ter outros caminhos, outras leituras. Quer trabalhar com surdo? Ótimo, lê outra coisa. Além de ler as coisas da surdez, obviamente. Mas vai ler coisas que, aparentemente, não tem nada a ver com aquilo que tu queres pesquisar. Porque é desses lugares que saem coisas novas, que tu faz arranjos novos. Agora nós estamos lá trabalhando, agora vai ser difícil, o conceito de metamorfose, que é uma mudança constante, né? Que tu não consegue traduzir. Não é uma mudança que tu diz, uma virada e uma revolução. Ela é permanente. Como é que a gente entende os surdos dentro disso? Então, como é que a gente avança? Avança as discussões para além daquilo que a gente está cansado de ouvir. Então, esse legado deixado pela Adriana, né, de trilhar caminhos diferentes e mesclar tudo isso no campo da educação, misturar a sociologia, a filosofia para pensar a educação, importava para ela, nessas misturas, muito mais o processo formativo. Hoje me preocupa muito, nesse momento que a gente vive, não nesse momento que a gente vive, não dá para dizer isso, mas pensando que nós temos que fortalecer a formação nas escolas, temos que exigir dos alunos mais, não importa quem eles sejam, e temos que exigir oferecendo para eles mais repertório cultural. Como é que nós ampliamos o repertório? Como eu sou professora na pedagogia, eu costumo fazer uma pergunta no primeiro dia de aula para saber o que eles fazem, conhecer um pouco os alunos, e sempre pergunto: quem foi ao teatro? Quem foi ao cinema? Que música escuta? Não estou perguntando de que som, estou perguntando qual música. Né? Som, barulho, música tem outra composição. Que tipo de coisas vocês utilizam? Arte, poesia? O que vocês vivem que ampliem o repertório de vocês? Porque nós não conseguimos formar outras pessoas com a ideia de formação se tivermos um repertório igual ou, às vezes, menor que nossos alunos. Como a gente pode fazer isso coletivamente, dentro da escola, com o pouco recurso que se tem, porque essa é sempre uma dificuldade, mas nós podemos criar. Nós podemos ler, as bibliotecas estão aí, podemos fazer teatro, podemos criar coisas na escola, onde essa ambiência esteja no ar, essa ambiência cultural, e no caso do INES, uma ambiência cultural surda esteja no ar. De arte surda, de diferença, e não só surda, de todos, sem preconceito. Adriana, né, e mais esses outros grupos que eu mostro aqui são os surdos, né, na luta pela Libras, na luta pela política linguística, mas sempre, assim, eu adoro essa foto porque ela está muito incomodada aqui, né, para poder sentar desse jeito, na ponta da mesa, virada, alguém devia estar dizendo alguma coisa que ela estava indignada, porque ela estava muito incomodada. Eu gosto disso porque ela era muito transparente, né? Se ela gostava, todo mundo via, e se ela não gostava, também tu ficava sabendo bem rapidinho. E essa foto aqui me mostra quase levantando da cadeira, como quem diz: o que é isso que estão dizendo? Ah, meu Deus. Né? Era uma expressão que ela dizia: ah, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como eu já disse aqui nessa minha mescla, né? Se formou... Para chegar até aqui, tem muito investimento de vida, desde a sua graduação na URGS, a sua especialização em educação especial. E percebam como ela conseguiu fazer a produção dela, não só olhando para o surdo uma vida inteira, mas não só para ele. Na especialização, a Adriana fez uma pesquisa com Castoriadis, pensando os processos de institucionalização.
e estava soletrando Castoriadis, e pensando os processos de institucionalização. O que significa isso? Como as instituições entram nos indivíduos, fazendo com que, quando eles saiam daqui, eles levem as marcas. O que vocês levam do INES quando saírem daqui? Que marca faz as pessoas olharem para vocês e dizer, tu estuda no INES, tu é professora do INES. O que é isso? Que não é uma marca que tu carrega na testa, mas que tu carrega na alma, está na formação. Se tu conseguires fazer com que as pessoas reconheçam isso, significa, entre outras coisas, que a formação de um tipo de filosofia de vida está ali, está impregnada. Então, essa variedade de temas que ela discutia, e começa pela institucionalização, começou na especialização. Trabalhava com adolescentes, ela trabalhou muitos anos ainda em Santa Maria, com adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Adolescentes que saíam de casa, que iam para as instituições, né, que estavam presos. Ela trabalhou muitos anos, não lembro bem qual era o nome da profissão, mas ela trabalhava de madrugada como quase que uma agente penitenciária, né, muito tempo. Em final de 94, veio para Porto Alegre, as nossas partes engraçadas da vida, né, porque nós duas morávamos juntas em Santa Maria, e fomos para a ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, que foi em Caxambu, em Minas Gerais. Isso de Santa Maria dá quase 2 dias de viagem, é um horror. Mas a gente chega na ANPED, conhecemos lá o professor Newton Fischer, que era coordenador da pós-graduação em Educação da URGS, e o Newton olhou, quem vocês são? Nós devíamos ter ali 20 anos, porque a gente terminou a graduação com 21, né? Nós somos bolsista de iniciação científica. E fomos para a ANPED porque a gente fazia festa infantil, nos vestíamos de cachorro, de Emília, para poder ter dinheiro para poder fazer as viagens que a gente precisava. Então, a gente trabalhava feito uma doida e viajava. E aí chegamos lá e o Newton disse, por que vocês não fazem mestrado? Nós não estávamos pensando nisso. Mas o que aconteceu? A gente sai de lá, certa que aquilo era o que nós queríamos para a nossa vida, aquela coisa jovem, né? Eu não posso viver sem um mestrado agora, é isso, é isso, é isso. E eu assim, mas como é que a gente vai fazer o mestrado em Porto Alegre, vivendo em Santa Maria, sem dinheiro, para poder ir, nós tínhamos gastado tudo que tinha, né? E aí o outro professor, que também é muito importante na nossa vida, que foi o Valdemares Guissardi, ele diz assim, pega o meu memorial, porque vocês vão ter que escrever um memorial para fazer a seleção na URGS. O que era um memorial? Não sabia. Não sabia, tudo era novo. Memorial é escrever tua vida refletida. E eu e ela, jovens, o Valdemar, naquela época, já devia ter 60 anos, preso político, exilado, com sofrimentos, né? E o Valdemar conta em 300 e poucas páginas do seu memorial a sua vida. Aquilo era lindo. Eu que choro muito, eu chorava lendo aquilo em um dia, né? Aquele memorial. E aí, quando a gente sentou para escrever a nossa história, e escreveu o quê? 2 jovens de 20 anos, 21 anos, dizendo o que nós podíamos contar. Mas a gente arriscou, fomos para a estrada, pegamos carona, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar passagem, e paramos na URGS. E lá a gente começa o mestrado com o Hugo Bayer, e aí o resto da história vocês já conhecem. Mesmo sem saber tudo o que sabia atualmente, a Adriana já se dava conta, naqueles anos, quando ela pesquisava diferentes temas, e não só os surdos, mas na relação deles com a surdez, que eles poderiam levá-la a uma fonte inesgotável de tensionamento para olhar para a surdez e entender a forma de vida surda na relação com os problemas do presente, com os problemas sociais. Os problemas não são dos surdos, mas daqueles que os viam por este enquadramento. Então, normalidade, anormalidade, aprendizagem, não é um problema do surdo. Eu estou olhando porque agora estou começando. Tá. Não é um problema dos surdos, mas do enquadramento. Então, esse é um outro conceito que nós estamos trabalhando muito fortemente agora, a Adriana também estava, da Judith Butler,
né, que é o conceito de enquadramento. Qual é o enquadramento que nós fizemos para olhar para a surdez? Quer dizer, não para o surdo como se ele fosse a fonte de todas as coisas, mas ele é alguém que se envolve com as coisas desse mundo. E, nesse envolvimento, nós podemos transformar ele num sujeito protagonista, num sujeito deficiente, num sujeito incapaz, na diferença. Qualquer história pode ser escrita. Esse é o problema. Que enquadramentos nós usamos para educar, para formar estes sujeitos? E falo de formação porque eu estou falando de educação. O ambiente era o que necessitava ser pensado e problematizado, e não os sujeitos em si. Nesse ambiente estão diferentes práticas de individuação, de nos tornarmos pessoas. Os percursos formativos feitos pela Adriana a permitiram sair, em muitos momentos, dos enquadramentos costumeiramente... Eu vou ajudar aqui, peraí. Enquadramento. Certo? Ajudavam a Adriana a enquadrar outras coisas naquilo que ela gostaria de ver, ampliar a vida, mostrar ela na sua complexidade, para poder dizer, isso não é surdo, mas isso é da vida com os outros que transforma isso. Porque, senão, a gente fica num essencialismo, né? Tudo é culpa ou é responsabilidade, ou nós responsabilizamos os surdos, e tem coisas que a gente se dá conta que isso aqui não passa só com eles. Isso aqui é mais amplo. Como é que a gente complexifica a vida? Né? Então, esses percursos permitiram ela interpretar de maneiras diferentes a identidade. Então, não é abandonar a identidade, mas pensar que nem sempre ela dá conta das discussões que a gente precisa fazer. Que, por mais que eu esteja numa escola de surdos, com 60 surdos na minha frente, e que ali não importa mais eu falar da identidade, porque todos são, mas nenhum é igual ao outro. Nenhum indivíduo daqueles ali é o mesmo que o outro. Isso é um problema do professor. Como é que eu vou trabalhar com essa diferença para dar conta? E aqui eu trouxe, Patrícia, tu está aqui, a Gladys Perlin, parceira de muito tempo, muito tempo, né? Nossa parceira, depois foi para a Federal de Santa Catarina, lá com a Ronice, e agora está em Porto Alegre também, nos ajudando. Eu tenho uma orientanda de mestrado surda, Patrícia Lara, e ela está ali quase que numa co-orientação comigo, né? Eu estou achando interessante esse movimento de engajamento dela, porque ela estava tão silenciada academicamente lá, mas a Patrícia tem feito ela aparecer novamente. Sim, a Gladys tem feito ela aparecer novamente nesse cenário, e eu estou muito animada de poder trabalhar com ela nessa orientação. Ali a Adriana, aqui eles estavam fazendo o relatório das políticas linguísticas. Internacionalização, aqui é um grupo surdo muito grande que vai até Porto Alegre, e franceses, né, um grupo de surdos franceses de pesquisa, junto com a Andrea Benvenuto. A Andrea Benvenuto é essa de clara, que tá, essa de roupa clara, que está agachada ali no chão, que veio visitar a URGS. Aqui, provavelmente, muitos de vocês conheçam, muitos surdos, tem ouvintes também, são pessoas que trabalham juntos conosco. Aqui, de novo, a Adriana, o Cacau lá atrás, né? O Pedro também já veio algumas vezes aqui, a sua pesquisa foi aqui no INES, o Pedro é aquele de óculos ali da ponta. Agora está na Universidade Federal do Espírito Santo, no PPG de Linguística. O INES, aqui é uma reunião que teve aqui. Foi uma semana pedagógica? Pois é, eu disse, olha, aqui achei uma foto dela no INES, sabia que era do INES porque vi ali a Solange, né? Reconheci e disse, olha ela lá, está ali, participando. Aqui é aquele vídeo na minha vida na URGS, meu lugar na URGS, que ela conta em poucos segundos a vida dela. E aqui, eu acho que minha fala deve estar mais ou menos no final, né? E pedir desculpa porque eu me emocionei. Acho que a gente não tem que pedir desculpa por emoção, né? Mas quando a gente tem que falar e não consegue, é mais complicado. Mas é a primeira vez que eu falo de uma forma mais sistematizada, então
quis dividir minha fala nessa coisa que mescla. Contar a Adriana também é contar tudo isso. Eu dizia assim, bom, vou encarar, assim como ela encarava a vida. Ela era uma mulher guerreira, né? Muito forte. Muito forte porque nunca teve uma vida tranquila que dizia, agora eu vou descansar, né? Uma vida lutando sempre contra a morte, o que eu acho que ajudou os filhos dela hoje a viver de outras maneiras, né? A encarar a ausência da mãe de uma outra forma. Então, eles conseguem conversar sobre isso, conseguem apoiar um ao outro, eles estão bem, eles dentro da situação, eles estão fortes. Marina segue no seu desejo de se tornar uma química, o Ramiro vai bem na escola, o Baço continua forte, como eu não imaginava, né? Mas ele está dando uma volta sobre si mesmo, né? Dentro da situação de saúde que ele já tem. Mas é uma família linda e que está aí, né? Eu fico muito feliz de participar dessa história. Rosane, obrigado por ter feito eu fazer terapia, porque eu acho que é isso que ela fez comigo, né? Uma terapia, porque o Freud explica, deve explicar, né? Se tu fala, tu elabora teus sentimentos, e eu consigo agora terminar minha fala não chorando como eu comecei quando cheguei aqui. Então, muito obrigada, pessoas, gente querida, por essa possibilidade de apresentar, então, e deixar com vocês, Adriana.